Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. A paz do Senhor, aos irmãos nas Casas de Pão, estamos aqui hoje eu e o Júnior, né, para nós pensar sobre a ministração de domingo, através do irmão Pablo, que ele falou, teve um momento muito especial, uma mensagem muito gostosa sobre oração. E o título que ele deu, né, o poder da oração. E ele dissecou para nós ali com propriedade, né, sobre os tipos de oração, e pegou Daniel, né, como um exemplo, né, Júnior, de oração, que ele orava 3 vezes por dia. E eu queria te deixar a oportunidade para te trazer um pensamento sobre o que tu entendeu, o que tu captou, e para transmitir para o pessoal da Casa de Pão, para eles lá também ficarem num bate-papo depois, quando nós encerrar aqui esse painel. Primeiramente, boa noite, boa Casa de Pão para os irmãos, paz do Senhor. Eu parei para reler os versículos que o irmão Paulo usou e eu acabei captando uma mensagem extra, eu diria, porque ele, como tu falou, ele dissecou a oração e eu relendo os versículos, eu acabei tendo uma visão que eu já tinha pressentido, mas não tinha... Sabe quando tu tem aquele start, eu tenho muito disso, depois de acontecer, eu rever as coisas. Dá aquela paradinha para pensar e refletir. E dar aquela refletida. Que ele também criou uma linha de raciocínio sobre a oração. Além dele nos dissecar, nos dar essa visão sobre a oração, ele nos trouxe ele nos deu uma forma de orar também. Quando ele fala, ele cita quando a oração começou a acontecer, o próprio Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e se tu parar para agora, vou te levantar essa, se tu for ver, ele fala que aquela parte de Daniel ali que ele cita, é logo depois do decreto assinado pelo rei. Isso. Ou seja, o problema estava acontecendo, digamos Estava instalado, o problema instalado. Ele foi orar. E foi orar no particular dele, com Deus. Também ele cita isso. Do secreto. Oração no secreto. No secreto, quando tu quer estabelecer teus planos, tu quer apresentar teus planos para Deus. Primeiramente, tu apresenta para Deus. Eu, pelo menos, vejo isso. E também vejo muito ser trabalhado isso, de tu apresentar teus planos para Deus. E esse apresentar em secreto. Eu, pelo menos, essa parte do ir orar em secreto, eu acredito muito que tem a ver com isso. Tu vai apresentar teus planos para Deus, tu apresenta para Ele primeiro. Em secreto. Depois também ele citou... E ele em secreto até responde, ele te dá a direção. A direção vem ao natural, porque eu pelo menos vejo muito isso, talvez seja uma visão de novo convertido, se tu quer conversar, se tu tem um plano, tu primeiro apresenta para quem pode te ajudar. Eu pensava assim antes e penso ainda assim hoje, só que hoje quem pode me ajudar é Deus. Antes eu pensava, eu tenho um projeto, agora voltando lá para a minha faculdade, eu tenho uma ideia de projeto, vou apresentar para um professor que pode me ajudar. Quem melhor para me ajudar na minha vida do que Deus? E também depois ele falou sobre o orar em público, ou que ele citou Salomão, né?
E eu vejo ali um agradecimento, um testemunho, uma oração, eu diria uma oração de agradecimento e testemunho. Essa tem que ser em público. Porque daí tu tá apresentando os resultados. Tu já apresentou para Deus os teus projetos, Deus já te deu a resposta, Deus já te ajudou, te levou à conclusão do teu propósito. Aí tu tá apresentando os resultados, tu tá agradecendo, tu agradece em público. É mais ou menos quando tu coordena uma equipe. Tu não vai... tu vai dar o serviço para tu dá para ele aquele serviço, fala aquilo ali. Mas quando tá tudo pronto, que tu vai distribuir os louros, olha, aconteceu isso aqui, isso é o contrário, né? Tu é a equipe e Deus é teu líder, então quando tu vai agradecer ele pela ajuda, tu agradece. Então aí ficou bem claro, ele trouxe para nós bem a clareza, né? Daquela oração em secreto. A oração em secreto também tem aquela do clamor, por uma necessidade, aquilo que tu está passando no teu secreto, na tua intimidade, que tu não pode contar para ninguém, né? E tu conta para ele. Daí quando ele te dá a resposta, quando ele te dá a vitória, o que tu vai? Tu vem a público adorar, louvar o nome dele, para quê? Para que isso sirva de testemunho. A minha concepção é essa. Quando eu levo a minha oração de agradecimento, de louvor a Deus, pelo que ele fez para mim, respondendo a minha oração no secreto, é para testemunhar, para fortalecer a fé. Eu tenho uma experiência, uma vez quando eu precisava de algo e orei a Deus, e Deus me deu aquilo. E eu cheguei na igreja e eu fiz a oração de agradecimento, né, sobre aquela minha necessidade que Deus me alcançou. O que aconteceu? Um colega meu, um obreiro que estava atrás, disse assim, tá, mas se Deus respondeu por irmão Leonel, né? Eu sou filho também. Eu vou orar a Deus e Deus vai me responder, vai me dar essa vitória. E foi certinho. Dali pouco tempo ele estava testemunhando que ouviu a minha oração, viu que eu tinha orado, tinha recebido a resposta, e ele fez a mesma coisa e recebeu a resposta, né? Então essa é a oração no secreto. Também a oração em público, a oração de intercessão, que nós intercedemos pelas pessoas, aquelas oração hoje mesmo, nós oramos uma oração intercessória pelas pessoas que estavam enfermas, pelas pessoas que estavam passando por problema, em público, né? Então, e o Pablo deixou bem claro isso para nós, né? Até da oração dele pro matrimônio, tudo isso aí foi resposta de Deus. Outra coisa que ele deixou para nós, e ele fez uma pergunta, né? Quantas vezes nós devemos orar por dia? Daniel orou 3, né? Quantas vezes ele deixou para nós e que tu entendeu na oração por dia, Júnior? Eu particularmente procuro orar pelo menos 2 vezes, mas daí é minha forma. Antes de sair da cama, é deitado quando eu acordo, uma oração. E depois, e aí que tá talvez uma diferença ou algo, porque normalmente tu se ajoelha para orar. Eu faço minhas 2 orações fixas deitado, depois que eu deito na cama e antes de levantar da cama. Essas são fixas, tipo, olha, chova o vento, tá ali sagrado. Na oração. A oraçãozinha rápida ali, ó, Deus, te entrego esse dia de manhã, te entrego esse dia, tá nas tuas mãos, faz. E depois de noite agradecendo, ó, Deus, obrigado pelo dia que passou, tudo certo. Qualquer coisa que aconteceu, eu relembro ou só agradeço, às vezes, dependendo também do tempo, porque às vezes eu já deito quase dormindo, já é um hábito também, eu tenho probleminhas de insônia, mas eu agradeço, ó Deus, obrigado pelo que aconteceu, cito e... Isso é a oração assim, tem essas orações estipuladas, mas Deus diz assim, ó, orai em todo tempo, e depois... em todo lugar, né? Nós podemos ficar sozinhos com Deus em qualquer ambiente. Eu tive essa experiência, é uma experiência muito gostosa que eu tive quando eu estava no exército, sobre a oração. Eu estava num pelotão, e eu fiz uma prova com Deus, né? Eu lá no pelotão, orando no meio do pelotão, e Deus se mostrou. Deus mostrou algo para mim, no meio que todo mundo, só quem viu, né,
foi um irmão que eu tinha ganhado para Jesus, o Dias, que estava junto comigo e tinha passado pela situação que nós tínhamos passado, da glória de Deus. E eu perguntei para ele, ele vinha atrás de mim numa marcha diurna, naquelas que começa de dia e termina à noite. Eu digo, Dias, tu tá vendo? Ele diz, tô vendo, tô quase falando em línguas aqui. Então o que acontece? Não interessa onde nós estejamos, né? Nós devemos estar orando em todo o tempo. É uma oração de louvor, de agradecimento, é independente, aquilo que vem. Eu tenho hábito muitas vezes, e isso aconteceu comigo um dia que eu vinha pegar o Daniel, né? Eu vinha subindo para vir para Jari de Toropi, quando eu estava no Toropi, e vinha subindo para pegar o Daniel, para nós ir numa reunião. E eu vinha falando com Deus, eu vinha conversando com Deus, eu vinha orando com Deus. Quando eu vi, eu tinha passado da casa do Daniel. Eu tive que retornar. Então, nós temos... Esse é um ligamento. Então, quanto tempo devemos orar? Como o Júnior estipulou, de manhã à noite, essas orações, nós temos que ter essas orações fixas. Mas nós devemos estar aí todo o tempo, né? Essas são... Tuas considerações? Essas são fixas, e daí depois, quando qualquer coisa... levar a mente a Deus, que nem cita eu não vou lembrar o versículo, mas tem um lugar que cita que tu, sempre que possível levar nossa mente a Deus. Levar nossa mente a Deus. Então, tu manter esse costume, com o tempo tu consegue ir levando. Começa com forçado, porque tu está mudando o teu costume, e depois se torna natural. E espero que tenha sido uma boa casa de pão, que a casa de pão de vocês sejam muito proveitosa e bem esclarecedora sobre oração também. E uma boa noite para todos, boa casa de pão. Meus amados, esse trabalho que o Pablo trouxe nessa mensagem foi bem esmiuçada sobre oração. Até não tem muito, né? Ele deixou quem ouviu a mensagem e quem vai ouvir ela para depois fazer parte da casa de pão, vai ver que ela está esmiuçada. E é muito importante nós orarmos em todo o tempo. Então fica esse incentivo, né? Que nós devemos buscar a Deus em oração em todos os momentos da nossa vida. No momento de pedir, sim, e no momento de agradecer também. Eu desejo para vocês uma bela casa de pão, onde vocês dessequem mais sobre a oração. Oração, ela é infinito, né, as vantagens da oração e os motivos por nós orar. Então eu desejo a vocês uma bela casa de pão, onde Deus se faça presente e vocês dessequem esse tema, poder da oração. Uma boa noite para todos.